Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Vamos discutir um pouco sobre o piso nacional dos professores, a questão da greve, se ela vai vingar ou não vai vingar em determinados estados que estão sendo deflagrados. Eu vou me ater especialmente à questão do estado do Rio de Janeiro. Se você mora em outro território, um outro estado, ou no município que pode estar deflagrando greve também pelo não cumprimento do piso, então reflita sobre sua realidade, reflita sobre a importância e a centralidade da educação, dos professores para a vida pública e tente olhar por que o gestor, né, no caso o prefeito ou o governador, tomou a decisão de não pagar o piso nacional. Então, quando a gente faz essa discussão, vamos pensar no seguinte, sobre o piso. Se a gente fala em piso, significa o mínimo que deve ser pago uma categoria profissional para que o serviço seja prestado. Se o gestor entende que o piso é um salário lá razoável para o serviço estar funcionando e que não precariza a vida da categoria profissional, ele mantém aquele valor. Se ele entende que não é uma categoria que deve ser valorizada, mas sim desvalorizada, você paga menos que o piso, né? Que de certa forma é ilegal. E que é que muitos prefeitos e governadores, assim, em especial o Cláudio Castro, do estado do Rio de Janeiro, vem fazendo. Ele não respeita o piso nacional dos professores, não vem pagando. Então, o que a gente entende? É um governador que não valoriza os professores da rede que ele o quê? Coordena, né? Coordena não diretamente, mas via a sua Secretaria de Educação, mas é ele que paga o salário, é ele quem decide. Nós vamos valorizar isso ou aquilo. Quando você não paga o mínimo, você não está valorizando. Esse é o entendimento. Mas pode ter um entendimento que é o seguinte, como tiveram governadores do Maranhão, Flávio Dino, ou do Espírito Santo, que se deve pagar mais para os professores, porque se entende que a educação é um aspecto central na vida da sociedade, principalmente uma sociedade extremamente desigual como a brasileira, e que, por muito tempo, os docentes foram desvalorizados salarialmente, e para a melhoria do serviço, há uma necessidade de se pagar além do piso. Então, esse é o entendimento geral. O que o Cláudio Castro fez que levou à deflagração de greve ontem, e ela vai começar a operar a greve na rede estadual do Rio de Janeiro por tempo indeterminado a partir do dia 17/5, que é o seguinte: ele falou que vai pagar o piso, mas ele fez de uma maneira que não respeitava o plano de carreira. Quer dizer o seguinte: os 40% que vão ser contemplados com o piso são as pessoas que o quê? Que não recebem o piso nacional porque não acumularam triênios nem quinquênios, que tem a ver com o quê? Com tempo de carreira. Então, se você está 10 anos na rede e recebe o piso por conta da incidência do seu plano de carreira e aquela pessoa que entrou não recebe, você vai o quê? Botar em igualdade salarial pessoas que entraram há 2, 3 anos com pessoas que estão há 10 anos na rede. Então você acaba com o plano de carreira e a valorização dos professores. É isso que está acontecendo de uma maneira o quê? Muito objetiva. Ele falou inicialmente que ia pagar o piso nacional, aí até o jornal o Extra publicou, né, os salários realmente melhoraram muito, alguns duplicaram e etc, aí todo mundo ficou muito feliz. Depois que a gente teve acesso realmente qual era a proposta dele, aquilo ali foi uma proposta extremamente indecente. Mas aquilo ali tem um viés político, assim, de desmobilização da categoria profissional, que a partir do momento que você dá para 40% da rede, você dá uma melhoria salarial, essas pessoas não vão fazer greve. Então, esse foi um aspecto de desmobilização que o governador Cláudio Castro fez. Agora, e o papel do CEP? Por que os docentes talvez não venham aderir à greve? Que a gente percebe o seguinte: as greves não vêm gerando um impacto. Os professores falam: ah, não se faz greve porque a categoria toda não se mobiliza, é uma categoria desunida, professores são muito desunidos. Mas será que é uma questão dos professores ou como o mundo funciona? Mas é como o mundo funciona, porque tem questões históricas envolvidas, e é aí que a gente tem que analisar, ao invés de a gente ficar fulanizando. Não, fulano não faz greve por isso, por aquilo outro, né? Ah, fulano é chapa branca e etc. Mas a gente tem que entender as questões mais estruturais da sociedade para a gente fazer uma análise objetiva, séria, né, dentro das ciências humanas, como a gente sempre conversa aqui. Então, para isso, vamos pegar uma questão de comparação.
né, com, por exemplo, os sindicatos, a estrutura sindical da década de 70, que os operários realizavam greves muito grandes, porque se mobilizavam muitas pessoas e eles tinham retorno das suas demandas. Mas por quê? Porque é o seguinte, os sindicatos naquela época, né, nós tínhamos o quê? Grandes fábricas, fábricas com milhares de pessoas trabalhando todo dia. Algumas você pode pensar no seguinte, pensa no estádio de futebol médio, né, sei lá, 20 mil pessoas. Tinha fábrica no ABC Paulista que tinha isso todo dia. Imagina 20 mil pessoas se relacionando diariamente, né? Diretamente. Né? Você cria uma rede de relacionamento. E os sindicatos funcionavam como? Como as prestações de serviços públicos naquela época eram quase inexistentes, muito ruins e péssimos, os sindicatos faziam muitas coisas que o Estado não fazia. Por exemplo, faltava escola, o sindicato ia lá construir escola para os filhos dos operários. Não tinha médico, criava lá os primeiros sistemas de saúde antes do SUS, né? Uma rede associativa. Você criava, o Estado não dá serviço odontológico, o sindicato criava clube de futebol, né? Assim, quero um clube para brincar com minha família, né? Ter um entretenimento, né? Ter o time de futebol, né? Amador, o time de várzea. Ele criava. Tudo isso é rede de relacionamento. E política não se faz sem rede de relacionamento. Política é relacionamento e relação de força. E os sindicatos formaram lideranças que realmente, né, eram sindicalistas profissionais que estabeleceram uma rede de relacionamento e os operários percebiam, poxa, eu estou no sindicato e eu tenho uma série de benefícios que eu consigo via sindicato. Ele melhora a minha vida. Então, quando as lideranças sindicais falavam, não, eu acho que agora é o momento de realizar greve, porque a nossa vida está precária, os patrões estão sacaneando, não estão dando um aumento real para o nosso salário, né? A inflação está comendo o nosso salário, nossa vida está piorando. Vamos fazer greve. Por que as pessoas aderiam? Porque eles percebiam que tinham ganhos reais para sua vida a partir da mobilização, dessa vida associativa que tinha nos sindicatos. Ah, Tiron, mas em comparação ao CEP? O CEP não tem, né? No estado do Rio de Janeiro. Por isso que a categoria não se mobiliza. Aí existem problemas da estrutura do CEP, como ele funciona, e questões territoriais. Por exemplo, a rede estadual do Rio de Janeiro, se não me engano, gira em torno de 40 mil profissionais. Esses 40 mil profissionais espalhados pelo território todo. Aí, quando existe uma assembleia do CEP para decidir alguma coisa, onde que é? Na capital, no Rio de Janeiro. Aí 800 pessoas decidem sobre a vida de 40 mil. Ah, Tirol, mas é um modelo representativo que a gente tem. É, mas esse é um modelo representativo lá do século passado, a gente está no século XXI. Então as pessoas não se sentem representadas por aquelas pessoas. Fora que em outras greves o CEP tinha uma demanda X e não ganhava quase nada com isso. Não valia, né, você se mobilizar para a greve. Se ganhava muito pouco, não tinham ganhos reais. Então isso foi desgastando a categoria ao longo do tempo. E existe um problema de relacionamento do CEP, que não é só esse, pela dispersão territorial. Os mesmos representantes do CEP, né, nos municípios e etc., eles só aparecem nas escolas em época de eleição, eleição para o sindicato, aí monta chapa e etc. Eles estão indo lá na escola com alguma regularidade para estabelecer o relacionamento? Quando você não é sindicalizado, eles pedem para você se sindicalizar. Olha, vamos nos sindicalizar, só a luta fortalece. Essas coisas genéricas, mesmo isso, já seria muito melhor do que não fazer nada. Aí quando acontece numa situação, nessa proposta indecente do Cláudio Castro, a tendência das pessoas é olhar o CEP. E o CEP vai deflagrou greve. Mas ele produzir algum ganho real para minha vida? Porque essa é a vida política. A vida política, as pessoas só depositam confiança em quem melhora a vida delas. Independente se é de esquerda, direita, centro, etc. Né? A liderança política representa o quê? Uma pessoa que você vai depositar confiança para melhorar a sua vida. É isso. E é isso que o CEP não consegue porque não se estabelece relacionamento. As pessoas não depositam confiança na estrutura sindical. Então, Tiarão, o que o CEP vai fazer? Ele tem que melhorar a estrutura dele. Ele tem que mudar a forma de se relacionar com a categoria profissional. É fácil? Não é fácil, é trabalho de formiguinha. Mas a questão é que não tem sido feito. E outra questão que, vamos dizer assim, desmobilizou o CEP. A via judicial. Os professores estão conseguindo receber a partir do quê?
da justiça. Inicialmente, muitas pessoas falaram: ah, não, acho que isso não vai funcionar. A gente sabe do relacionamento direto ou indireto, às vezes, entre o executivo estadual e muitas vezes o sistema judiciário, né, ou o poder judiciário, por mais que sejam independentes, essas pessoas estão num mundo muito pequeno, de certa forma, eles se conversam. E os professores, os advogados, né, parabéns para eles, vêm obtendo êxito. Então, palmas para a justiça, que vem percebendo essa ilegalidade dos governadores, e que isso, de uma certa forma, se a pessoa pensa, se eu estou pagando um advogado, estou recebendo benefício, né? Estou conseguindo ter ganhos na área de justiça, para que eu vou entrar em greve, bagunçar minha vida, né? Ter problema com a minha vida privada, porque eu vou ter que repor aula, às vezes eu trabalho no setor privado, seja dando aula ou alguma outra atividade, isso vai me embaralhar todo, se o advogado está resolvendo para mim. É uma questão de lógica. Então, esse é o ponto. Né? Eu não estou fulanizando a questão, eu estou fazendo uma análise histórica e como as pessoas se comportam. Tá? Então, pense com as ciências humanas, pense nisso. Até a próxima.